graça e paz. Estamos iniciando mais um culto. E para começarmos, eu convido você a ler comigo o Salmo de número 104, versículos 33 ao 35, diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Que possamos bendizer o nome do Senhor, que a nossa alma possa louvar a Deus, que possamos cantar louvores e nos alegrar, porque o nosso Deus é bom, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o seu infinito amor nos atingiu. Que possamos louvar ao nosso Deus com alegria nos corações e que esse culto possa gerar transformações nas nossas vidas. Que Deus possa falar com você nessa noite. Vamos cantar? Vem como vento entrar em nossa reunião, vem sobre as campas a soprar e os mortos viverão. Vem como fogo arder e todo o mal queimar. Vem almas tibias aquecer, ensina-nos a amar. Com óleo vem ungir um povo para os céus, em tudo faz-nos sentir o forte amor de Deus. Nas trevas vem brilhar com verdadeira luz, e todo mundo encaminhar ao Salvador Jesus. Qual fonte nos serás, ó purificador? Nascentes vivas abrirás nos átrios do Senhor. Tua obra vem cumprir, divino instruidor, e toda glória descobrir do eterno Deus de amor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu. Te agradecemos, Pai, porque o seu amor nos atingiu, Pai, e nos trouxe, Pai, a paz e a alegria que só vem de ti. Pai, fala conosco durante esse culto. Nós queremos, Pai, te adorar. Queremos, Pai, entregar as nossas vidas agora no seu altar. Fala conosco, Pai. Não permita, Pai, que quando o culto acabe, nós permaneçamos da mesma maneira, Pai, mas que haja transformação no nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O pecado ele entrou no mundo através de Adão, e a humanidade sofre até hoje com ele.
mas que nesse momento nós possamos clamar pelo perdão de Deus, clamar por sua misericórdia. Um Deus que é justo, mas também é amor e perdoador. Que possamos declarar agora o nosso arrependimento e clamar por um coração arrependido, pela purificação do nosso coração. Pai, nós estamos na sua presença agora, clamando pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, que tem nos impedido de viver uma vida plena ao seu lado. Gera em nós um coração arrependido. Pai, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, nos ensina a perdoar. Em nome de Jesus. Amém. O texto continua dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós possamos nos alegrar, porque o nosso Deus é fiel. E se há arrependimento no nosso coração, e se há confissão de pecados, há perdão. Há justiça, porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E assim nós somos lavados de toda injustiça. Antes do louvor, nós temos o nosso momento de avisos. Hoje nós tivemos o nosso almoço de família, encerrando o mês. Foi um momento muito bom, um momento de comunhão. E a programação da nossa igreja continua. Nós teremos semana que vem, no domingo, o culto presencial matutino e logo após a escola dominical. Você é nosso convidado. O endereço da igreja se encontra aqui na descrição do vídeo. Vamos ficar muito felizes com a sua presença. E também gostaríamos de agradecer aos irmãos e irmãs que têm ofertado, que têm dizimado na nossa igreja. Como eu sempre digo, esse dinheiro é o que mantém a igreja funcionando, é o que consegue nos proporcionar a estrutura para realizar a obra de Deus. Então, obrigado, que Deus continue te abençoando. E se você deseja ajudar, deseja ofertar ou dizimar, o Pix está aparecendo aqui na tela, também o QR Code. Para acessar o QR Code, basta abrir o aplicativo do seu banco e ler o QR Code aqui, que daí você vai conseguir fazer o Pix de uma forma mais fácil e rápida. Deus abençoe sua vida e que Ele possa continuar te usando para abençoar a obra dEle. Agora sim, nós vamos para o louvor e depois a palavra com o pastor Jonadab. Deus abençoe. Meu Deus é o
meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje, sempre, o disser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, que fará o impossível por você. Por você. Olá, eu quero saudar você que está participando do culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, desejando que a graça e que a paz de Jesus esteja no seu coração, esteja na sua vida. E neste dia eu quero convidar você para acompanhar a leitura no texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 7, os versículos 37 a 39. Convido você para acompanhar lendo aí na tela ou abrindo a sua Bíblia e fazendo juntamente esta leitura e deixando que a palavra de Deus esteja na sua mente e no seu coração. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Jesus não havia sido ainda glorificado. Este texto é a palavra de Deus, e eu creio que a palavra de Deus tem poder para falar e para tocar as nossas vidas. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo veio com poder sobre os discípulos e discípulas de Jesus, como que inaugurando a igreja, como este organismo de Deus, não a instituição, não a burocracia, não a hierarquia, mas este organismo de Deus que está sobre a face da terra, que é formado pelas pessoas, pelas comunidades que servem a Jesus, que se submetem ao seu senhorio. E nós, então, como parte desta igreja viva, deste organismo vivo de Deus, nós celebramos o Pentecostes. E também como parte da igreja metodista, neste domingo nós temos a oportunidade de lembrar que no dia 24 de maio de 1738, o pastor, o reverendo John Wesley, lá na Inglaterra, ele teve uma experiência muito significativa com Deus. Num tempo em que ele estava aflito, em que ele estava pensativo, refletindo sobre muitas coisas, questionando muitas coisas diante de Deus, ele foi participar de uma reunião e enquanto estava sendo feita a leitura de um comentário, um prefácio à carta que foi escrita aos Romanos, a carta que nós temos, o livro bíblico que nós denominamos a Carta aos Romanos, ele disse que sentiu seu coração estranhamente aquecido e que naquele momento, diferente dos dias anteriores que antecederam, ele disse que sentiu que ele cria em Jesus como seu Salvador e ele tinha naquele momento a convicção
de que a vida dele pertencia a Deus, de que ele estava salvo mediante a graça, e mediante a graça de Deus e mediante a obra de Jesus lá na cruz. Então é um dia significativo, ele é lembrado, ele é celebrado. Na nossa faculdade de teologia nós tivemos a Semana Wesleyana, uma semana de conferências, de palestras, de celebração também na presença de Deus, e um tempo muito significativo. Então nesse dia de Pentecoste nós temos a oportunidade de refletir a respeito deste texto, que narra a atitude e as palavras de Jesus, num tempo em que ele estava sendo instado pela sua própria família a se manifestar ao mundo. No contexto, isso acontece no contexto de uma importante festa dos judeus, que é a festa dos tabernáculos. O texto, a experiência a que Jesus se refere, ela diz respeito ao que nós celebramos no Pentecostes. Mas a festa na qual Jesus estava participando, lá o contexto desse acontecimento, desse momento, era a festa dos tabernáculos. Uma festa da qual Jesus estava participando e também os seus irmãos. E essa festa era também chamada de Festa da Colheita dos Frutos. E ela envolvia toda a família durante 8 dias, e ela era celebrada depois da colheita do trigo e de se recolherem os frutos. Ela foi instituída para comemorar a bondade de Deus que protegeu o seu povo no deserto e os fez habitar em tendas ou barracas depois de terem deixado a terra dos egípcios. Conforme era o costume, nos dias dessa festa, as famílias moravam em cabanas e naqueles dias não trabalhavam. Nós temos diversas referências bíblicas falando a respeito desta festa, como ela deveria acontecer e como ela aconteceu também em determinada situação. Como exemplo, lá em Neemias capítulo 8, o versículo 16 fala da realização desta festa que o povo celebrou depois de voltar do exílio babilônico. Embora o contexto fosse o da festa dos tabernáculos, as palavras de Jesus então apontam o que viria a acontecer depois, durante a festa que os judeus celebravam e que chamavam de Festa de Pentecostes. E eu quero destacar que era costume que no primeiro dia da festa, todo o povo saía e cortava ramos de árvores, inclusive ramos com frutos, ramos de palmeiras, ramos cheios de folhas e outras plantas. E essas pessoas agitavam esses ramos na direção dos quatro cantos da terra, cantando certos cânticos. Esses ramos eram chamados de Rossanot. E quando eram levados e movidos, o povo elevava sua voz com as hosanas, como foi lá no dia da entrada de Jesus em Jerusalém, quando eles estavam lá exclamando e dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E também era costume, já no tempo do Novo Testamento, que um sacerdote e um grupo de adoradores iam em procissão buscar água na fonte de Siloé, que tinha sua origem em uma rocha perto do templo, utilizando um recipiente ou uma bilha de ouro com capacidade para pouco mais de 1,5 litros. Aquela água era misturada com a mesma quantidade de vinho, conforme está lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 40, e era oferecida em libações, enquanto o povo cantava as palavras de Isaías, capítulo 12, versículo 3. Lá em Isaías 12, 3 diz assim: Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E eles então derramavam a água no sacrifício da tarde com alegres exclamações. Então, eu espero que você consiga imaginar as pessoas durante aquela festa celebrando, o sacerdote, as pessoas entrando, trazendo aquela água e oferecendo aquela água, despejando ali aquela água. E o nosso texto aqui, no texto que nós lemos, nós temos um precioso convite de Jesus, que nos desafia também a buscar nele o sentido e a saciedade da nossa vida, através de algumas disposições.
Então, estão diante de nós aqui, irmãos e irmãs, alguns desafios. E eu quero, de forma breve, falar com vocês sobre esses desafios. Olhando para aquela circunstância, para aquele contexto da festa, em que tinha a água no momento central da festa, e aquela experiência que Jesus teve ali com os seus discípulos, com os seus irmãos, ali com as pessoas da sua família, ali durante aquela festa. E as palavras que ele disse e a atitude que ele tomou. O primeiro desafio que eu vejo é o desafio de olhar para as pessoas do povo naquele tempo. Procurar entender, procurar compreender a disposição daquelas pessoas. E a gente pode, quem sabe, pensar em pessoas que estavam tão apegadas às suas tradições que suas celebrações acabaram se tornando vazias, cheias de formalismo e, quem sabe, até sem nenhum significado prático para as suas vidas no presente, naquele momento em que elas estavam vivendo. Elas se reportavam a acontecimentos muito importantes do passado, mas que já não faziam muito sentido para suas vidas naquele momento. Estavam como que impedidas de ver o novo de Deus que estava brotando. O povo de Deus, em toda a história, em todos os tempos, sempre teve seus ritos, seus cerimoniais, e mais importante, esses ritos e cerimônias sempre foram muito ricos e de significado importantes, tomados como grandes instrumentos de Deus para a formação e fortalecimento da identidade e da vida desse povo. Então vamos pensar, o povo de Deus sempre teve os seus ritos, as suas celebrações, e elas eram e cumprem sempre um objetivo e sempre vêm carregadas de significado. Mas se a gente não toma cuidado, esses significados vão se perdendo. Os objetivos dos ritos, eles também podem se perder. E nós também, irmãos e irmãs, nós temos a nossa história, e na nossa história uma herança muito rica, de muito valor. Também temos os nossos ritos. Nós temos os hinos, nós temos os salmos, nós temos os textos sagrados que nós sempre trazemos com tanta alegria, com tanto orgulho, com tanto reconhecimento de valor. Mas o problema que se pode perceber, eles não são os ritos e cerimoniais, mas sim a atitude que nós temos diante deles. É muito importante, irmãos e irmãs, que possamos valorizar as coisas antigas, mas ao mesmo tempo que possamos permanecer abertos e em busca do novo de Deus, que Ele já soprou e continua soprando sobre a sua igreja e quer soprar sobre nós, inclusive no dia de hoje, inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós buscamos, nós tivemos há poucos dias a concentração regional aqui na nossa terceira região. Eu não pude participar, mas eu acompanhei em parte e vi vários testemunhos e vários relatos, e eu vi que a proposta era, ali no tema tinha esta expressão, e ela é muito significativa: renovo. Nós buscamos esse renovo de Deus, essa renovação de Deus sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa vida em comunidade, a nossa vida como igreja, tanto na nossa comunidade local, como também sobre a nossa igreja em nível regional, em nível nacional, e a igreja da qual nós nos consideramos parte, que é a igreja universal, a igreja de Jesus, que está sobre a face da terra e que não comporta as divisões. Então esse é um primeiro ponto, nós olharmos a atitude das pessoas com respeito, com valor, mas percebemos que só ficarmos apegados às tradições, somente ficarmos apegados àqueles valores antigos, não vai resolver, e por isso nós precisamos sempre buscar e nos abrir para o novo de Deus, aquilo que de novo, aquilo que Deus quer ministrar no nosso tempo. Então, o outro desafio importante é olhar para Jesus e o que Ele está oferecendo, ou o que Ele ofereceu às pessoas lá naquela festa. Diz a narrativa de João que no último dia, chamado de o grande dia da festa, ou seja, o ápice
no dia mais importante da festa. Jesus se pôs em pé e ofereceu algo novo, algo diferente daquilo que estavam vivenciando naquele momento. No auge daquela celebração que envolvia o cerimonial com água, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículos 37 e 38. Como igreja, nós fazemos muitos planos e realizamos muitas coisas, mas o nosso desafio principal em todo o tempo é o de olhar para Jesus e não deixar de lado aquilo que ele oferece à sua igreja. Especialmente quando ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Este é o propósito que Deus tem para nós, em meio a tudo o que podemos fazer para manter viva a tradição de nossos pais, a memória daqueles que foram os desbravadores, que atuaram antes de nós. Aquela não era a primeira vez que Jesus se apresentava como aquele que dá a água viva. A mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ele declarou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Está lá em João 4, no versículo 14. E ainda no Antigo Testamento já havia esse convite aos sedentos. No capítulo 55, versículo 1 de Isaías, diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Não só o convite, mas também a promessa. Em Isaías capítulo 12, diz assim: naquele dia, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Um texto que comumente era recitado lá naquela festa dos tabernáculos celebrada pelos judeus. Vamos olhar para Jesus, vamos aceitar com fé o que ele nos oferece, isso em todo o tempo da nossa vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E por último, o desafio de olhar e perceber a presença e a ação do Espírito Santo. Não podemos deixar de lado a explicação do evangelista, quando ele relaciona a palavra de Jesus à promessa do Espírito Santo. O evangelista disse assim, registrou, né? Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso é o que está no versículo 39. E aí nós, irmãos e irmãs, conhecemos o que vem depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus. Nós temos o cumprimento, o relato bíblico do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que possibilita à igreja viver em santidade, tanto a santidade pessoal como a santidade social, como é o desafio que assumimos enquanto discípulas e discípulos nos caminhos da missão para o ano de 2023. Esta é a proposta da nossa Igreja Metodista para o ano de 2023. Discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em santidade. Santidade social e santidade pessoal e santidade social. É a presença do Espírito Santo que torna a igreja uma comunidade de vida. Sem o Espírito Santo, nossas celebrações, por mais que sejam elaboradas cuidadosamente, não vão passar de cerimônias vazias. Mas com a presença do Espírito Santo, os nossos cultos, as nossas reuniões, elas têm significado, elas têm sentido, elas têm conteúdo, elas fazem a diferença. Como está escrito em nosso plano para a vida e a missão da igreja, antes de ser uma instituição ou organização, o propósito de Deus para a sua igreja é que ela seja um organismo vivo, uma comunidade de fé, um lugar e situação todo oportuno para que o Espírito de Deus possa agir na vida das pessoas,
curando, restaurando, libertando, salvando, santificando e capacitando. Nós não podemos, irmãos e irmãs, nos conformar em apenas realizar cerimoniais, cumprir formalidades ou solenidades. Não podemos nos conformar em apenas fazer barulho, gestos, coreografias, danças, em repetir frases de efeito. É a presença e a ação do Espírito de Deus que dá vida e sentido às nossas celebrações e às nossas obras. O Pentecostes celebra o cumprimento dessas palavras de Jesus. A presença vivificadora, sustentadora e curadora do Espírito Santo. Ainda hoje, essas palavras de Jesus continuam se cumprindo em nosso meio, em nossos ouvidos e em nossas vidas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez você, como eu, esteja precisando desse abastecimento, dessa renovação. Então vamos beber da água que Cristo dá. Vamos beber desta fonte que jorra para a vida eterna. E vamos crer que esta ação de Deus na nossa vida fará com que essa água possa fluir também em nós e alcançar outras pessoas pelo nosso testemunho e pelo nosso trabalho. Outro ponto importante, então, que nós não podemos deixar de lado aqui neste momento, é que a obra que Deus faz na nossa vida, através de Jesus, ela se estende e ela se esparrama para as outras pessoas, na ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu deixo com você essas palavras, eu deixo com você esta reflexão e estes desafios. Primeiro desafio, olhar para aquele tempo e o ambiente em que Jesus estava falando. Perceber como as pessoas estavam se comportando. O segundo desafio é olhar para Jesus e para aquilo que ele ofereceu às pessoas naquele tempo. E aí o desafio de perceber o que Jesus oferece no nosso tempo, através da ação do Espírito Santo que nos foi dado, que foi enviado, que está presente na nossa vida e sobre a vida da igreja. Então, convido você para orar neste momento, dedicar as nossas vidas e que você não apenas receba esta presença e ação do Espírito Santo, mas que você seja um instrumento de Deus na ação do Espírito Santo para abençoar, para alcançar outras pessoas, para alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva e porque ela tem o poder de tocar, de falar, de trazer transformação, de trazer fortalecimento na nossa vida. Obrigado, ó Deus, pela presença e pela ação do Teu Espírito. Ó Deus, que em meio às nossas fragilidades, que o Teu Espírito Santo possa agir com poder, Senhor, para trazer salvação, para trazer restauração, para alcançar, Senhor, não apenas as nossas vidas, que congregamos, que estamos aqui participando do culto, mas para alcançar muitas outras vidas, ó Deus. Nós pedimos e nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a nossa vida na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Nos despede, ó Deus, deste culto para uma semana abençoada. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas necessidades, dos nossos anseios. Nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Venha ao encontro, Senhor, das necessidades. Abre as portas, Senhor, abre o caminho. Firma, Senhor, os nossos passos e usa, Senhor, a nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós pedimos e nós agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Uma boa semana, irmãos e irmãs, que Deus abençoe.